Vamos falar então agora sobre João Batista nesse outro podcast agora? Então, João Batista possivelmente ele conviveu com os essênios, porque João, não nos esqueçamos, ele era de linhagem sacerdotal, porque seu pai era Zacarias. Então João ele não foi para a escola dos saduceus, que ficavam no templo, que seria o percurso natural para alguém que era filho de sacerdote. Mas João ele foi criado nos desertos. A Bíblia fala isso. Lucas 1:80. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então, ou seja, João ele ficou recluso até ele ficar preparado e chegar o tempo dele se manifestar, ou seja, dele ir em encontro ao povo. Bem, o deserto da Judéia é uma região até hoje muito inóspita, onde quase não havia população. A densidade demográfica dessa região era muito baixa e continua muito baixa até hoje. Então João ele passou pelo menos umas 2 décadas nesse local, que é próximo à foz do Rio Jordão, do encontro do Rio Jordão com o Mar Morto, porque o Rio Jordão ele não deságua no oceano, nem no Mar Mediterrâneo, e sim num lago fechado de água salgada que é o Mar Morto. Inclusive a maior concentração salina do mundo é o Mar Morto. Tem esse nome porque nenhum tipo de animal consegue viver devido à alta concentração de sais dissolvidas na água do Mar Morto. Interessante que há um mosaico antigo que retrata os peixes no Rio Jordão sendo levados pela correnteza para o Mar Morto, e tem nesse mosaico um peixe voltando o rio acima para evitar de entrar no Mar Morto, porque todos os peixes que adentram o Mar Morto, todos morrem. Então essa região onde que João começou o seu ministério, e ali também onde ele vivia recluso no deserto, que essa região também é a região onde ficava a comunidade dos essênios, não muito longe dali. Então essa região é onde ficavam também as cidades de Betânia e Jericó, onde ambas eram oásis nessa terra seca. Há uma probabilidade de que os pais levavam as crianças para os essênios. Era um motivo de grande honra. E os pais de João poderiam ter o levado até os essênios, devido que a apostasia da comunidade sacerdotal dos saduceus referente ao templo de Jerusalém. Então João Batista tinha vários pensamentos, ritos, além também da sua pregação em vestuário, advindo dos essênios, o que nos leva a pensar que muito provavelmente João Batista era um essênio afastado dos essênios, ou que após um período de mais ou menos 2 décadas, ele rompeu com a comunidade e foi ao povo, porque o ministério ele começava mais ou menos ali algo em torno dos 30 anos. Então, entre os 10 aos 30 anos, João passou com os essênios. Então, o batismo de João era o batismo de quê? Arrependimento. E não só o de purificação, como aquele que os essênios faziam. Isso é uma grande diferença, uma grande inovação ali que João fazia. Então, João Batista, ele vivia no deserto da Judéia e ele comia o que? Gafanhotos e mel. Agora, que mel é esse? Era o mel de abelhas? Não, o mel de tâmara, porque a tamareira ela dura 250 anos em média, porque ela tem raízes profundas para chegar à água, e o seu fruto, a tâmara, é muito doce, de onde que eles extraem uma seiva que eles chamam de mel de tâmara. Agora, já a questão do gafanhoto é controversa, pois em desertos sim, há muitos gafanhotos, inclusive há 2 tipos de gafanhotos na Judéia, sendo que um era puro, pela lei mosaica, sendo permitido comer, e o outro era impuro. Por exemplo, está lá em Levítico, capítulo 11, do 20 ao 23. Todos os insetos alados que andam sobre 4 pés são para vós uma abominação. Contudo, estes podereis comer de todos os insetos alados que andam sobre 4 pés, que têm pernas sobre os pés, com que saltam sobre a terra. Sim, destes podereis comer os seguintes: a locusta, segundo a sua espécie,
o gafanhoto devorador segundo a sua espécie, o grilo segundo a sua espécie e o gafanhoto segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos alados que têm 4 pés são para vós uma abominação. Agora, outros entendem, e eu compartilho dessa visão, do que aquilo que João Batista comia não era insetos, mas um fruto de uma planta por nome de alfarrobeira, também conhecida como pão de São João, e em grego o nome é acres, que significa gafanhoto. Era um tipo de alimento dos pobres, onde as alfarrobas eram dadas aos porcos, e nós vemos isso na passagem do filho pródigo. João provavelmente ele seguia os essênios, e estes essênios eles eram vegetarianos. E por que eles eram assim? Para não participarem da festa do Cordeiro, porque os essênios não mais acreditavam nos sacrifícios feitos no templo pelos saduceus. E aí João, em sua fase adulta, rompeu com a comunidade essênica, pois os ensinos de João trazem novidades não aceitas pelos essênios, como por exemplo, João não ensinou seus ouvintes a se retirarem da cidade, nem que vivessem numa comunidade no deserto. João ele frequentava a cidade porque os soldados romanos e outras autoridades não iriam ao deserto ver e ouvir a João pregar. Também o batismo de João era oferecido a todos os pecadores, judeus ou não, como por exemplo soldados romanos e publicanos. Nós vemos também que os cristãos da igreja primitiva tinham a prática de comunidade, embora implantada numa cidade. Ou seja, o que é uma cidade? Uma mistura com outras pessoas que não criam nas mesmas coisas. Nós vemos isso em Atos, do capítulo 2 ao capítulo 7. Isso teve inspiração dos essênios, mas com as devidas diferenças. Bem, a questão da roupa de João Batista, que era muito similar à de Elias, que era aquela pele e pelos de camelo, isso é uma questão de sabedoria e de tecnologia, de ciência aqui. Uma questão eletromagnética, aonde que João e também Elias usavam o seu corpo como uma bobina, através do atrito, se recarregava pela própria questão dos elétrons vindo do vento. Olha que interessante, para exercer poder. No caso de Elias, a questão da chuva como um harpe humano. No caso de João, o poder da palavra, de converter corações, de preparar o caminho, de trazer pessoas como um precursor do Messias. Agora os essênios, eles esperavam 2 ungidos. Olha que interessante essa parte. Um que seria o precursor do Messias, que iria anunciar a chegada do segundo. E esse segundo sendo o Messias, que era chamado pelos essênios de mestre de justiça. Então, esse precursor, o primeiro, deveria pertencer à linhagem sacerdotal. João ele cumpriu exatamente isso. Olha que interessante. Um dos textos essênicos de Corã, intitulado Regra da Guerra, prestem atenção nesse título, Regra da Guerra, onde existe um hino de ações de graça pela vitória espiritual dos filhos da luz contra os filhos das trevas. E em determinado momento diz que Deus iria usar os humildes de espírito para quebrar os corações endurecidos. Ora, esses humildes de espírito lembram a expressão lá das bem-aventuranças, aonde Cristo fala de Mateus 5:3. E humildes de espírito, essa expressão no texto de Corã, no hebraico, é Anvei Rua, e significa os encurvados no espírito, ou os encurvados pelo vento. E a imagem original que nós temos é de um vento que sopra, batendo sobre uma planta, e essa planta se curvando pelo efeito do vento. Agora, há uma questão científica tecnológica disso, porque as plantas, quando elas sofrem uma questão de uma tempestade, de ventos, de ventania, isso fortalece as suas raízes. E também ela tem uma maior extração de carga advinda dos elétrons do ar. Lembra aquilo que eu falei sobre as vestes de João Batista e de Elias? Isso acontece com as plantas, onde elas crescem mais, se desenvolvem mais, elas ganham mais força. Mesmo elas tomando pancada no sofrimento ali do vendaval, é onde que elas conseguem, da fraqueza, tirar forças, dessa situação difícil, se recarregar muito mais
facilmente em maior potência. E aí, voltando à imagem dos humildes de coração, esses inclinados ao vento, mostra que Deus usaria pessoas humildes que, como um caniço, seriam obedientes à sua voz e vontade. Tem um texto nos evangelhos, que é Lucas 7, 24 e 25, que diz assim: depois de terem ido embora, Jesus falou ao povo acerca de João. Quem é este homem que foram ver no deserto da Judéia? Pareceu-vos que era fraco como um caniço, ao sabor de quem sopra o vento? Ou encontraram-no vestido de roupas caras? Com certeza que não. Os homens que vivem no luxo estão nos palácios e não no deserto. Terá sido antes um profeta de Deus que foram encontrar? Sim, mas mais do que um profeta. Aqui o que Cristo quer dizer, a ideia que ele quer passar, é que aquelas pessoas não foram sair das cidades deixando o conforto para trás, a fim de ir ao deserto para ver um caniço agitado pelo vento, mas que eles iriam até alguém encurvados pelo Espírito de Deus. E aí vem um contexto bem legal geográfico e histórico, é que nessa região onde João batizava, haviam muitos ventos e também caniços agitados, que são um tipo de planta, como se fosse uma cana do brejo, né? Para uma região pantanosa, essa região entre o Jordão e o Mar Morto. Então alguém encurvado pelo Espírito é alguém que tem o andei rua, que também no comportamento de João isso se cumpre. Aqui em João está a primeira das bem-aventuranças, o andei rua, onde mostra que João é alguém encurvado pelo Espírito, cumprindo a profecia do livro essênico de Qumran. Então João é alguém que encarnou na prática a regra da guerra. Lembra do livro que eu falei dos essênios? A regra da guerra? Então ali João encarnou na prática isso. Um filho da luz que luta contra os filhos das trevas. Este material testifica com você? Recebeu um chamado para colaborar com essa obra? Venha fazer parte do grupo de membros do canal, onde temos materiais, vídeos, livros, estudos, podcasts e lives exclusivas. Solicitação via e-mail, canaldnacd@gmail.com.